Estou de volta e a nossa terceira aula de hoje vai ser novamente aula de português. Porque o livro de português tem muitos assuntos. Então, para que a gente conclua ele, já que os outros nossos livros já terminaram, a gente vai ver os assuntos que ainda tem nele, tá certo? Então, esse é o penúltimo assunto de português. Só falta mais um assunto para que a gente conclua ele também. Tá bom, meus amores? Então, a nossa terceira aula de hoje vai ser ortografias, palavras com S e SS. Língua portuguesa, página 66. Palavras com S e SS, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. De início, já vemos uma tirinha, que essa história é em quadrinho, né? Leia a tirinha abaixo. Vamos lá. A gente já vê um menino dentro de uma caixinha de areia e vamos ver o que é que ele está falando. Aqui nós temos uma cidade próspera, construções novas, uma em comum e... Perdão, minha gente, porque a letra é muito miudinha e a Graça está sem óculos ainda, vai fazer essa semana. Vamos lá. Aqui nós temos uma cidade próspera, uma cidade boa. Construções novas, uma economia em expansão. Ele está construindo a própria cidade e ele está dizendo o que é que a cidade dele tem. Já no outro quadrinho diz assim: uma estrada pitoresca, passar por esse município feliz. Um granjeiro leva seus animais para vender no mercado. Então, esse menino está criando uma cidade. E ele está dizendo que é uma cidade boa, que tem uma economia boa, tem uma estrada boa. Tudo de lá dessa cidade é boa, é uma cidade feliz. Aí ele vai e diz que um granjeiro leva seus animais para ser vendido lá no mercado dessa cidade. Aí o granjeiro está indo de carro levar os animaizinhos dele. No outro quadro, ele mostra uma torneira e ele enchendo um balde. Vejam o que é que ele vai dizer. É trágico, mas essa serena metrópole fica logo abaixo de uma tremenda represa. Ele quis dizer que essa cidade fica bem pertinho de uma represa, que é um lugar onde junta muita água. E se por um acaso essa represa estourar, vai devastar toda a cidade dele. Mas isso tudo é imaginação. É uma criança que está brincando dentro de uma caixinha de areia, criando sua própria cidade e com toda a sua imaginação está criando várias coisas maravilhosas e coisas perigosas que tem lá na sua cidade. E ele vai lá perto de uma torneira e diz que aquela torneira é uma represa que fica bem pertinho da cidade dele. Veja como é interessante utilizar a imaginação. Vamos para o nosso assunto. Palavras com S e SS. A letra S possui o som forte no início e no meio das palavras. Então, o que foi que o livro falou no nosso textinho aqui? Diz que a letrinha S, ela tem um som forte no início e no meio das palavras. Ela tem um som forte no início e no meio das palavras, tá certo? Por exemplo, aqui ó, sapo. Quando a gente pronuncia a palavra sapo, a gente já escuta o som do S bem forte. E saia, tá certo? Sapo e saia, a gente escuta esse som bem mais forte. E quando a gente diz casco, a gente fala o cas, mas veja como o som do S sai bem forte quando ele está no meio. Casco e brisa, tá certo? Aí diz assim: quando utilizamos o S entre vogais, ele adquire o som de Z. Aí diz: o S, quando ele está entre as vogais A, E, I ou U,
ela sempre vai ficar com som de Z. Então, toda vez que a letrinha S estiver no meio da letrinha A, ou da letrinha E, ou da letrinha I, ou da letrinha O, ou da letrinha U, entre elas, ela vai ter o som de Z. Por exemplo, casa. A letrinha S está entre as letras A, que são vogais. Quando a gente pronuncia casa, tem aquele som de Z, mas se escreve com S. Fica com som de Z porque a letra S está entre vogais. Quando a gente fala mesa, o som sai za, mesa, mas não se escreve com Z. Tem um som de Z porque o S está entre vogais. Então, sempre que você tiver uma dúvida de escrever o som que você está pronunciando, por exemplo, você pronuncia casamento, né? Casar. Casamento. A gente escuta aquele som. Ai, meu Deus, será que se escreve com S ou com Z? Aí você vai prestar atenção. Quem é que está do ladinho da letra do som que você está falando? Por exemplo, casamento. Quando eu falo casamento, eu falo K-C-A. Eu já sei que tem um A. Aí é S ou Z. Mas tem um E depois. Então, eu sei que é S porque o S vai estar entre a letra A e a letra E, que são vogais. Tá certo? Agora, vamos ver exemplos de sons de S. O som do S, suado, que é no início, ou S no meio da palavra. Suado, escola, osso, suco e casco. Veja que a gente escuta o som mais forte da letrinha S. Depois, som de Z. Vamos ouvir o som dessas palavras, que o S está entre as vogais. Casa, asa, casamento, mesa, brisa. Veja que todos têm um sonzinho de Z. Por quê? Porque o S está entre vogais. Bom, lembre-se, jamais iniciamos uma palavra com 2 S's. Então, se você for escrever, nunca, por exemplo, eu quero escrever a palavra suco, eu não vou colocar 2 S's, porque os 2 S's só ficam no meio da palavra. Ele não pode ficar no início. Por exemplo, sacola, a gente não vai escrever sacola com 2 S's no início. Jamais, não preste atenção. Nunca a gente escreve palavras com S inicial com 2 S's, tá bom? Quando separamos as sílabas, os 2 S's ficam separados, como vocês podem ver o exemplo aí. Pássaro. A palavra pássaro tem 2 S's. Mas quando a gente vai separar palavras, os S's ficam separados. Então, sempre que você vê uma palavra que ela contém 2 S's no meio, e quando for separar as sílabas, os 2 S's têm que ficar separados, tá certo? Fica a dica, pessoal. Essa foi a nossa terceira aula de hoje, português, língua, ortografia, palavras com SSS. Você depois vai responder atividades que é a página 67 do primeiro ao segundo, tá bom? Beijos, tenha um bom final de segunda-feira. Fique na paz de Deus. Ótimo dia. Até amanhã.